digo e repito, Caiado foi candidato a presidente do Brasil em 1989. Quando saiu aquela seleção, não lembra? Aureliano Chaves, Mário Covas, Paulo Maluf, tinha Caiado, tinha Guilherme Afife Domingos, tinha Lula, tinha Collor, tinha de tudo. Tinha Enéas, tinha de tudo. E o Enéas, hein? E a gente não ouviu o Enéas. Mas vamos lá. Ele foi candidato, o Caiado, em 1989, e agora, 36 anos depois, está querendo dizer para mim que é o homem da direita no Brasil, que pode representar a direita no Brasil. Se for eleito, vai indultar, dar anistia para o presidente Bolsonaro. Desculpa, o Caiado pode ser qualquer coisa, menos de direita. Direita raiz? Direita Bolsonaro? Não. Nesse momento ele acaba se transformando num oportunista, o que não é nada bom. Não, mas a segurança no estado de Goiás é ok. Ok, não estou discutindo a questão e resultados, índices de segurança, não é isso que eu estou discutindo. Ele tem que ter uma pauta, né? Ele tem que ter uma pauta. Agora, ele sabe o que ele fez contra o Geyer durante a campanha eleitoral de 2024. Está junto da direita? Não, não está junto da direita. Então, nesse momento, eu considero uma farsa a candidatura do Caiado ser uma candidatura de direita. E ele me ajuda muito numa ação como essa, homenageando ministros que podem aparecer na lista da Lei Magnitsky, como Gilmar Mendes e Toffoli. E o Procurador-Geral da República, que serve ao Supremo Tribunal Federal, que serve à Polícia Federal do Lewandowski, e a gente sabe o que está fazendo hoje. Se dispondo a passar vergonha no débito e no crédito no interrogatório do presidente Bolsonaro, por exemplo, na última quarta-feira. Ou seja, o que nós estamos vendo e vivendo no Brasil, diante do abuso dessas autoridades, jamais deveria contar com o apoio através de uma homenagem oferecida por alguém que quer se vender como homem de direita, com um homem que vai substituir Bolsonaro. Olá, desculpa, mas o que o Caiado está fazendo e mostrando para mim é o seguinte: direita? Homenageando Gilmar Mendes, que diz que hoje o Supremo Tribunal Federal é apaixonado pelo regime chinês? Desculpa, é um oportunista e a mentira tem perna bem curta, hein, Olavo? Vitório, bem colocado sobre a questão de oportunista. Caiado também disse que a homenagem a Gilmar Mendes vem de uma decisão que Gilmar Mendes tomou lá no início do mandato de Caiado, rolando a dívida de Goiás, e por isso ele homenageia. Não dá. Definitivamente, amigo ouvinte, não dá. Quando uma homenagem é feita, há evidente validação do comportamento. Ora, Gilmar Mendes se comporta como tem feito. Parece que é um ministro que talvez more em Portugal. Um ministro que disse que lá no começo não havia golpe, agora mudou de opinião de uma hora para outra. Enfim, toma as posições que toma. Paulo Gonet, um PGR assim com imenso respeito, mas vou falar do cargo, que exerce o cargo como se fosse água, sem sabor, sem cor, sem apego à verdade, um PGR que acusa no campo da política. Enfim, esse endossar de Caiado é revelador de uma ausência de compromisso com a direita. Porque se Caiado tivesse um compromisso com a direita, jamais endossaria Gilmar Mendes fazendo uma homenagem. Perfeito, Olavo, endossar. É isso aí. Walter, que direita é essa que Caiado diz defender, representar? Acho que é um mero oportunismo, hein, Walter? Eu não sei se às vezes falta noção ou se falta coragem. Me lembro daquela frase: é possível enganar alguns por algum tempo, a muitos por muito tempo, mas não é possível enganar todos por todo o tempo. E me lembro daquela outra passagem bíblica, né? Diz-me com quem andas, que eu te direi quem és. Estava olhando aqui, né? As más companhias corrompem os bons costumes. Coríntios. Esse negócio que está acontecendo no Brasil, da juristocracia, que tem no STF
a sua expressão maior de violação dos nossos direitos e tudo mais, vai fazer com que essa turma, né, desses ministros que estão lá, escrevam o seu nome na história, nos piores capítulos da história brasileira. Vai acontecer uma coisa inédita. O dia que esses ministros desaparecerem, vai haver festa no Brasil. Isso nunca houve. Então, homenagear o ministro Gilmar, que assim, ó, primeiro tem que botar aqueles vídeos do ministro Gilmar Mendes, das coisas que ele falava ontem e do que ele fala hoje, porque o garantismo no direito foi para o espaço. E não bastasse tudo isso que a gente tem visto ainda semana passada, o ministro fala aquilo. Nós somos admiradores do regime chinês. E o que mais me chocou, além dessa história do Caiado, é os outros 2 ministros que foram nomeados pelo presidente Bolsonaro ficarem quietos. O Gilmar Mendes é o seguinte: todos nós somos admiradores do regime e do Xi Jinping, né? E acho que estou falando por todos aqui, dizer ele, todo mundo fica quieto. Então, Walter, o André não estava na sessão, por isso que o André não se posicionou. Mas acontece que é bom depois, já que o ministro Gilmar Mendes é useiro e vezeiro em usar o X, e os outros também, deixar isso claro. Né? Deixar assim, porque Concordo. tem uma coisa que é o princípio da não contradição do Aristóteles. Quando uma coisa é uma coisa, ela não é outra coisa. Se a cor é branca, ela não é preta. Uma frase meio Dilma Rousseff, assim. E o cara defende a democracia e está colocando pessoas na cadeia no Brasil, porque em tese estão atacando e conspirando contra a democracia, é que ele se diz admirador de um regime que é ditadura. Então tem alguma coisa estranha aí. Tem uma mentira nessa história. Né? Então é óbvio que os caras estão confessando. O Freud chamaria isso assim de um ato falho. Né? Só que não nos engano mais. Então eu acho, não sei se falta noção, ou se falta dignidade, ou se falta caráter, ou se falta coragem, porque o seu Ronaldo Caiado, para estar na posição que ele diz que está, ele tem que dizer o seguinte: olha, não compactuo com o que está acontecendo, não posso homenagear essas pessoas, porque no curso da história eles estão no lugar errado. E eu tenho a obrigação de dizer o seguinte: senhores, os senhores estão no lugar errado, os senhores são patrocinadores de violência, de sofrimento, de perseguição, vocês assumiram um lado político, não é o lado que eu defendo, vocês são defensores de ditadura, não são defensores da democracia, eu não homenageio ditadores nem defensores de ditaduras. Perfeito, penso da mesma forma.